Boa noite, saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças já vão descer? Podem descer? Agora esvazia a igreja, né? Irmãos, queria agradecer a Deus aí pela semana, pelos desafios que foram superados, aqueles que ainda não foram. Queria que você colocasse seu coração agora realmente voltado para o Senhor, com bastante silêncio interior para ouvir a voz do Senhor. Vamos orar nesse momento e pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que temos hoje, Senhor, de nos reunirmos em Teu nome. Nós sabemos que somos limitados no nosso pensamento, nas nossas ações, temos intenções muitas vezes de fazer o que é correto, mas como disse o apóstolo Paulo, muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que queremos. E muitas vezes, Senhor, nós não percebemos, mas vacilamos em áreas tão simples, tão difíceis às vezes de aceitarmos, e pedimos que neste momento, Pai, esteja trazendo paz ao nosso coração, acalma o nosso interior, e que nós tenhamos um tempo de reflexão, de aprofundamento nas Escrituras, e que o Teu nome seja glorificado em nós neste momento, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vamos direto ao ponto, nós não vamos enrolar muito tempo, vamos direto para o estudo, que hoje nós temos uma apresentação das crianças, em homenagem ao Dia das Mães. Então a gente vai fazer tudo primeiro, vai ter louvor, e a apresentação deles vai ser a última coisa, antes que vocês fiquem em dúvidas, vai ser a última coisa, porque a gente vai ter que mexer um pouquinho aqui na frente para eles apresentarem, tá? Na semana passada nós ouvimos o pastor Kenneth falando sobre a série Família, o modelo bíblico e os desafios contemporâneos. Então ele começou falando justamente sobre o modelo bíblico. Ele apresentou uma coisa que dói muito, porque muitas vezes nós olhamos ali para as Escrituras e nós temos dois sentimentos que podem ser recorrentes. O primeiro deles é uma sensação de fracasso, porque o modelo bíblico para muitos pode parecer inatingível naquilo que foi projetado por Deus. E em outras situações nós podemos ter um sentimento de descaso para com aquilo que foi apresentado como o modelo ideal de Deus para a composição e o funcionamento da família. Mas como nós dissemos na semana passada, o objetivo é apresentarmos o modelo bíblico, entendermos os desafios contemporâneos, e então, como se diz na política, a política é a arte do possível, e a vida é a arte do possível. Lógico que muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que não são as ideais, né? Situações em que há falecimento na família, há divórcio, há filhos com problemas, muitas vezes o filho mora com o avô, não mora com os pais, muitas vezes nem existem pais. Então, nós sabemos que dentro do modelo ideal, os princípios, eles são totalmente possíveis de serem vividos. Muitas vezes as composições, elas passam por situações variadas, né? E que nós vamos tentar entender através de valores, de princípios. Nós não vamos aqui nos apegar muito a questões que estão na ponta do problema, porque às vezes a gente vai tratar, um exemplo, né? Não é o caso aqui. Nós vamos tratar o que se tratava há 20, 30 anos, hoje em regiões mais periféricas ainda acontece, mas gravidez na adolescência. Hoje diminuiu muito a incidência de gravidez na adolescência. Não porque os jovens pararam de fazer sexo, mas porque eles estão conseguindo esconder mais facilmente, certo? Né? A informação está maior, a preocupação está maior. Então, nós não vamos tratar coisas desse tipo, nós vamos tratar dos problemas basilares, aquelas questões mais fundamentais, para então podermos aplicar esses princípios no funcionamento da nossa família. Hoje nós vamos falar então sobre alguns desafios contemporâneos. E eu confesso para vocês que quando idealizei o estudo, que nós vamos trabalhar em 4 semanas, eu achei que eu ia pegar o assunto mais fácil, e eu me deparei com uma situação muito difícil, porque falar sobre os desafios contemporâneos é algo extremamente amplo, né? Nós podemos falar de muitas coisas. Então eu tinha que escolher uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, e eu escolhi um texto que está lá em Gênesis, capítulo de número
4. Abra lá em Gênesis, capítulo de número 4. Então, antes de começarmos, eu gostaria então de alertá-los que talvez você saia daqui assim, puxa, mas a gente podia ter falado disso, daquilo. Na semana que vem nós vamos falar sobre outro tema, e na outra semana sobre outro tema. Então é importante que você, de alguma forma, seja inspirado, tanto na semana passada quanto no dia de hoje, a que se há algum tema que você gostaria que seja tratado, venha conversar com a gente. No aconselhamento é possível trabalhar, é possível a gente estudar junto e tentar, de alguma forma, esclarecer ou elucidar dúvidas possíveis. O pastor Kenneth falou sobre o ideal de Deus para a família, mas não seria, como eu posso dizer, exagero da minha parte, dizer que pouquíssimas famílias estão dentro do ideal de Deus. Falar, mas a minha família é abençoada por Deus. Se a gente olhar para a ideia do pecado, como disse o pastor Kenneth, que desestabilizou as relações, tudo aquilo que foi idealizado por Deus, em algum momento a nossa família vai sofrer algum tipo de ataque, em algum momento a nossa família vai passar por algum tipo de percalço que pode desestabilizá-la. Então a Bíblia relata muito a ideia de que se nós hoje estamos bem, que nós não nos acomodemos a essa situação, mas que nós nos capacitemos e esperemos em Deus, porque os momentos de dificuldade podem aparecer em algum momento ou outro. Gênesis capítulo 4, versos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Alguns que são mais atentos vão saber que nós usamos o texto de Gênesis, tanto capítulo 1, 2, 3 e em diante, numa série recente sobre os propósitos da vida. Então essa era a minha resistência em usar o mesmo texto, mas com uma abordagem um pouco diferente, então quis usar o mesmo texto porque se encaixa naquilo que nós vamos trabalhar. Se nós analisarmos o texto sob uma perspectiva superficial, qual que foi o pecado de Caim? Matar, certo? Se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, dizem que Caim teve inveja. Se você então navegar um pouquinho mais para dentro da história de Caim, nós vamos identificar 3 desequilíbrios que nós precisamos entender que fazem parte da nossa vida e que podem ser os causadores de muitos dos problemas que nós enfrentamos pessoalmente e no contexto da família. O primeiro deles que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte, pode passar, Dudinha? Pode passar mais um? Então nós vamos trabalhar alguns desafios internos, né? Vamos entender esses desafios internos, que fazem parte da nossa vida e dentro do contexto familiar. E é a questão do descontrole emocional. Quando Deus olha para Caim e pergunta: por que você está furioso? Está por trás dali a ideia de que uma pessoa que cresceu numa sociedade vazia, porque não existiam praticamente pessoas, certo ou errado? Muito provavelmente ali existia apenas um núcleo familiar. Não existia competição, porque quem ia pegar a gatinha do pedaço, não existia competição para quem ia ganhar aquela vaga, não existia competição, teoricamente. Não existia um estresse que nós enfrentamos nos dias de hoje,
O estresse urbano, a pressão social, aquilo que muitas vezes nós temos encarado nos dias de hoje, tem desencadeado ansiedade, depressão e mais recentemente a síndrome de burnout, né? Aquela estafa que muitas vezes nós não conseguimos identificar, não é uma doença, mas ao mesmo tempo é uma síndrome que tem abatido muitas pessoas. Então não existia a pressão que nós temos hoje. E ainda assim, Caim apresentou um desequilíbrio, um descontrole emocional. Na primeira família, né, a gente poderia pensar que de uma forma ou outra não haveria esse tipo de situação. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, falamos que a sociedade nunca foi tão estressada, ela tem uma certa dose de verdade, essa afirmação, porque a pressão está muito grande. No entanto, ela nem sempre, as questões que são intensificadas hoje em dia são novas. Na maioria das vezes, os pecados, ou os descontroles, ou os problemas sociais já foram passados em outras épocas, mas antigamente, logo depois da saída do homem do Jardim do Éden. Eu creio que nós podemos ter algumas exceções aqui, mas muitos de nós já saímos do prumo, do eixo, e perdemos a paciência com alguém. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, poderia dizer que nunca se irritou? Vocês vão falar para mim assim, Pastor Kenneth, nunca se irritou. Você olha para essa figura exemplar, de sobriedade, né? É certo isso que eu falei, Pastor Kenneth? Não, de jeito nenhum. Ele quase se irritou comigo porque eu falei isso. Então, gente, todos nós de alguma forma já saímos do prumo, já perdemos a nossa paciência. Mas nós precisamos entender que se todos nós saíssemos do prumo no mesmo momento, o que aconteceria? A última guerra mundial. Não era nem a terceira, nem a quarta, era a última. Porque se todos perdêssemos a paciência hoje, nós nos mataríamos com certeza, né? Nós não podemos nos acomodar diante do fato de que existe um caos emocional e que tem dominado a sociedade de uma maneira real. Um dos problemas que Caim enfrentou foi não saber lidar com as suas emoções. E quando a gente olha para a família, e eu falo isso por mim, Antônio perguntou para mim se eu sou longânimo. Eu acredito que eu seja, mas daí depois, no momento seguinte que eu demonstro a longanimidade, eu demonstro uma falta de longanimidade. É assim com a gente. Nós temos esse desequilíbrio, esse descontrole emocional em uma pequena medida ou numa medida mais profunda. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Há problemas, irmãos, que são físicos, que levam as pessoas à depressão, à ansiedade, a uma fúria exacerbada, mas nós não podemos desprezar o fato de que nós nos acomodamos ao nosso jeito de ser. Nós nos acomodamos ao nosso jeito explosivo de ser. Nós nos acomodamos e tentamos nutrir algumas atitudes e mascaramos essas atitudes. Eu não estou falando, quando eu falo nós, eu falo alguns de nós, porque cada um tem a sua característica. Mas alguns de nós se acomoda no seu descompasso, descontrole emocional e mantém essa característica como parte da sua personalidade, parte do seu temperamento. Só que nós não podemos esquecer que Deus veio para moldar os nossos temperamentos. Deus veio para corrigir as nossas más ações. Se nós nos acomodarmos ao descontrole emocional, se nós nos acomodarmos ao jeito de falar o que pensamos na hora que queremos, sem pensar, sem raciocinar, nós vamos machucando as pessoas ao nosso redor. E nós vamos nutrindo aquilo que Deus quer que nós rejeitemos dentro de nós, porque faz parte da natureza humana se desviar dos caminhos do Senhor. Por mais que a gente tente fugir, no fundo, nós acreditamos naquele adágio que diz que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem nasce mal. Mas nós não queremos aceitar isso. Irmãos, quando eu estou falando isso, eu estou falando porque eu já converso com crente. E o crente não acredita nisso. O crente não acredita. O crente está moldado na sua mente pela ideia de que nós nascemos bons. E não é assim.
E quando eu digo que nós não nascemos bons, eu não estou dizendo que nós nascemos com chifrinhos. Não é isso. Estou dizendo que a nossa natureza é depravada. E quando eu digo depravada, eu não estou falando no sentido moral, estou falando no sentido teológico, que diz que é tendenciosa a cometer deslizes. Temos pessoas que fazem coisas boas, muitas, porque está dentro de nós o potencial de fazer aquilo que é bom, mas também aquilo de fazer o que é mal. Quando Deus olha para Caim, ele diz o seguinte: olha, o pecado está à porta. Ou seja, você pode cometer uma insanidade ou não. O que cabe a você é dominar a sua natureza. É permitir que os seus maus pensamentos sejam substituídos por bons pensamentos. Se nós olharmos lá para Filipenses, quando Paulo diz, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que ele está falando para nós? Que se nós, um exemplo assim, gente, uma coisa que também nunca acontece, tá? A pessoa se sente, como eu posso dizer, insegura, tem baixa autoestima. Aí ela chega num determinado lugar com essa ideia de que as pessoas vão rejeitá-la. Aí a primeira pessoa que passa do lado dela e não cumprimenta, o que ela diz? Eu sabia. Tal pessoa, eu sou rejeitada. E ela começa a alimentar dentro dela uma sensação de desprezo que lá na frente vai trazer consequências nocivas. Mas como que muda isso? Deus pode mudar essa situação. Nós podemos, juntos, ajudarmos uns aos outros a mudarmos essas situações. E nem sempre a pessoa tem baixa autoestima. Às vezes ela passou por um trauma. Por exemplo, vai para uma igreja, o pastor agride. Aí quando ela vai numa outra igreja, chega lá e o pastor é firme na mensagem, ela já começa a sentir assim, esse aqui vai ser pastor metralhadora, vai me agredir também. Então a gente começa com os traumas, com as características pessoais, a alimentar emoções não saudáveis dentro de nós. E essas emoções vão trazer consequências terríveis. Deus perguntou para Caim, ele disse o seguinte, é justificável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Deus transfere a Caim a responsabilidade de raciocinar sobre as questões emocionais que envolvem aquela situação. Então, quando a gente fala isso, se a gente não pensar, se a gente não permitir que Deus trabalhe confrontando essas situações dentro de nós, nós vamos para o segundo problema. E o segundo problema não é o descontrole emocional, é o descompasso relacional. Alguma coisa parecida com o que acontece na sua casa ou não? Para alguns sim, para outros não. Cada um demonstra o descontrole ou o descompasso relacional de uma forma. Alguns gritando, outros se calando, outros desprezando. Cada um age de uma forma. Mas o descontrole emocional gera um descompasso relacional. Por quê? Emoções não tratadas geram problemas de relacionamento. Quando eu sinto muito ódio dentro de mim, a primeira pessoa que cruza o meu caminho ou que pisa no meu calo, o que eu faço? Agrido. Então, aí começam os problemas relacionais. Quando não estamos estáveis emocionalmente, isso afeta os nossos relacionamentos. Ninguém gosta de ser agredido. Ninguém gosta de ser agredido. E ninguém gosta de conviver com pessoas que agridem. Ninguém gosta. E nós, sem percebermos, acabamos não somente sendo vítimas da agressão, mas causadores da agressão. Ciúme, sentimento de posse, são atitudes que revelam insegurança, egoísmo, o tal descontrole emocional que leva, por exemplo, um marido a agredir e matar a sua esposa. Não está na moda falarmos de feminicídio? O descontrole emocional do homem tem gerado uma incapacidade dele resolver os seus problemas consigo mesmo e entender que a vida não está pautada no seu relacionamento. E aí o que ele faz? Se você não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. E mata.
alguma coisa parecida com o que aconteceu com Caim? Abel tinha provavelmente, o texto não nos dá razão para acreditar que Abel era causador do problema. Vocês conseguem enxergar no texto? Abel não foi, a não ser que Deus tenha omitido de nós, Abel assim, ó, tá vendo? Ele aceitou o meu, não aceitou o seu. Não tem um texto dizendo isso. Mas Caim, ele estava tão descontrolado, descompensado emocionalmente, que isso afetou o seu relacionamento. E é o que acontece? E, gente, isso é sintomático na nossa sociedade. Quando eu não sou seguro com as minhas emoções, eu mato as pessoas. E nem sempre tirando a sua vida, mas falando mal dela, agredindo, desprezando. Então os relacionamentos começam a ser rompidos, começam a ser abalados. Por quê? Porque há um descompasso emocional que gera um descompasso relacional. Esse descompasso relacional tem levado famílias ao caos. As pessoas da mesma família não conseguem sentar mais e conversar. E veja que até agora eu não falei de nenhum desafio externo. Veja, não é a Rede Globo que causou tudo isso, porque não tinha Rede Globo na época de Caim. Não é a sociedade, não é a filosofia, não é a psicologia, não é nada disso. O homem tem esse descontrole emocional que pode gerar um descompasso nas relações. Veja, lá no início de tudo, esse descompasso muitas vezes entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e avós, avós e tios, tios e primos, é porque nós muitas vezes, vamos sintetizar na ponta da agulha, a gente não consegue ficar quieto. A gente quer emitir a opinião o tempo todo. A gente quer emitir juízo o tempo todo. Hoje de manhã foi muito boa a aula, quando nós relembramos Isaías 64:6, que diz que todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Nós somos, veja só, nós não podemos nos colocar numa condição de juiz. Nós não podemos, e isso é consequência de um descontrole emocional que gera um descompasso relacional que chega no terceiro ponto, que talvez seja a base de tudo, que é um despreparo espiritual. Veja, se logo depois da entrada do pecado no mundo, Adão e Eva são expulsos do paraíso, que era o símbolo da intimidade com Deus plena, eles então passam a gerar os novos seres humanos a partir do pecado. Então todos nascem com essa natureza que se afasta de Deus, e ela causa muito desse descontrole emocional, porque nós não somos plenos. A plenitude vai ser restaurada, a imagem de Deus vai ser restaurada plenamente no final de todas as coisas. Mas veja só, quando nós demonstramos um descontrole emocional, nós precisamos reconhecer que na profundidade de tudo está a ideia de que nós não somos plenos ainda. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a imagem de Cristo ela é restaurada em nós, ou passa a ser restaurada em nós, mas não plenamente, não definitivamente. A gente estava num debate na sexta-feira sobre se o crente passa pelo juízo ou não, né? Mas eu costumo sintetizar da seguinte forma: a gente passa pelo juízo, mas passa reto, porque nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, que Ele já pagou a nossa dívida. Então, mas nós precisamos entender que até o dia em que nós estivermos plenamente na presença de Deus, com a restauração plena da nossa imagem e a transformação do nosso corpo, enquanto não chegarmos lá, a falência do nosso corpo físico, emocional, é real. Nós temos limitações. E se a gente não reconhecer essas limitações, a gente substitui a humildade pela arrogância de tentar ser melhor do que os outros. E aí eu tenho que matar o outro, de alguma forma. E aí vai uma provocação e uma dica. Psicóloga, a Carol quer fazer psicologia também, tem um monte de gente que gosta de psicologia, né? Eu sou um desses que ama psicologia, e se você quiser excluir o aspecto mágico ou fantástico do filme, sugiro para vocês, quem não assistiu, assistir o filme
7 minutos depois da meia-noite. Alguém já assistiu esse filme? Só um. Gosto de dar dica que só um assistiu. Gente, é muito bom. Eu choro no final de uma forma que não é difícil, né? Mas é um processo, só para resumir, é o processo de um filho que está vendo a sua mãe debilitada fisicamente, tá? Só vou falar isso. Então, ele começa a se relacionar com um monstro, na verdade, que na verdade é uma árvore. E a árvore faz basicamente, Lud, o tratamento terapêutico da aceitação da vida como ela é. É muito bom, é muito legal. Então, quem não assistiu 7 minutos depois da meia-noite, desconsidera o aspecto fantástico e veja a lição. Ao invés da gente aceitar a falibilidade daquilo que nós somos, a falibilidade da nossa natureza, uma das falas, ele diz o seguinte: como é possível eu sentir vontade, sem spoiler, que ela parta, e ao mesmo tempo não sentir vontade que ela parta? Essa é a realidade da nossa natureza. Nós precisamos aceitar que nós somos totalmente imperfeitos. Mas isso não nos dá um sentimento de tristeza e culpa. Isso é misturado com a alegria de que nós, apesar de imperfeitos e muitas vezes tendenciosos ao mal, o Senhor nos ama de uma maneira profunda e quer que a gente viva com alegria, porque Ele restaurou a nossa esperança. Então nós vivemos nesse conflito até o dia que Cristo voltar. O que nós não podemos é transformar o nosso descontrole emocional em descompasso relacional, sem aceitar que a nossa natureza tende ao mal. Esse despreparo espiritual, esse conceito de pecado precisa ser restaurado, não para nos punir, mas para nos tornar humildes. Preste atenção, lembrar o conceito de pecado é necessário, não para nos deixar para baixo, mas para nos manter humildes, para que a gente possa manter uma família unida, a família forte, uma vida forte. Nós precisamos reconhecer. Irmãos, eu falo para você que é difícil. Às vezes a gente tem que pedir perdão. É difícil, sabe por quê? Porque o velho homem luta contra a realidade do que nós somos. Nós queremos muitas vezes fazer o que é certo, mas a gente olha para nós e fala assim: caramba, mas a fulano tem tantos pecados, eu vou ter que pedir perdão para ele. É para ele. É para ela. A gente precisa aceitar essa realidade. Cada pessoa, irmãos, tem uma percepção da vida com Deus. E hoje as famílias estão sendo compostas por pessoas que pensam diferente. Veja só, 2 crentes casam, 2 cristãos casam. A hora que você percebe, um se desenvolve mais e o outro continua a tomar leitinho espiritual. E aí, esse que se desenvolveu mais, ele começa a olhar para a pessoa do lado como se a pessoa fosse menor do que ele. Só que o crescimento espiritual é justamente o oposto. Aquele que cresce espiritualmente se torna cada vez mais servo, se torna cada vez mais humilde, e a gente faz o contrário, a gente vai na lógica do mundo. A lógica do mundo é: eu sei mais, eu humilho o outro que sabe menos. E tem que ser o contrário. Aquele que sabe mais tem que ser o que mais serve, tem que ser o que mais age, tem que ser o que mais ama, tem que ser o que mais perdoa. Mas não é que tem que ser, é natural, é um processo natural. E aí o que acontece? Se você pensa em casar com uma pessoa de uma outra fé, ou que não acredita nos mesmos valores que você, vai ser mais difícil. Por quê? Porque se você tem a mesma fé já é difícil, se você não tem a mesma fé, fica mais complicado. E aí, irmãos, entra um outro aspecto. A gente já passamos da metade do nosso estudo. Eu não falo apenas de pessoas com maturidade e imaturidade, mas eu falo também com pessoas que escolhem rumos diferentes para as suas vidas. Às vezes você está junto com uma pessoa na sua casa, seja marido, mulher, pai, filho, avô, não importa a configuração que você tenha. Algumas pessoas começam a caminhar errado. Acontece muito com o pai quando olha para o filho, fala assim: caramba, não foi isso que eu ensinei para ele. Mas acontece entre marido e mulher também. Olha o que diz lá em 1 Reis, pode passar. 1 Reis 11, 4 a 6. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus,
como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. É possível que nas nossas famílias as pessoas estejam sendo seduzidas por mentalidades que distorcem o evangelho. Então, eu volto a falar, ao invés de culparmos a política, a Rede Globo, nós estamos falando de desafios internos. Nós estamos falando que o problema da nossa família, muitas vezes, está com a gente, com o nosso descontrole emocional, com o descompasso relacional e com o despreparo espiritual para enfrentar os desafios. Então, se a gente pode fazer um apelo, vamos começar de baixo, vamos buscar a Deus acima de todas as coisas, para que nós possamos então ter estabilidade emocional e consertar os nossos relacionamentos. Isso é fundamental para termos uma família abençoada. E aí, eu quero finalizar com vocês com os desafios externos, e aí falar basicamente dentro da mesma realidade do que nós falamos até agora, mas expandindo a influência que nós recebemos de fora. Irmãos, há um despreparo na sociedade, nós já falamos recentemente sobre isso, para a solução de conflitos. Tem o filme lá, Minha Mãe é uma Peça, e o personagem principal, do Paulo Gustavo, faz uma crítica aos psicólogos, né? Ele fala assim, psicólogo manda matar a mãe no sentido de exclui, anula o que a pessoa muitas vezes fala, né? Na verdade, a boa teologia, a boa psicologia, os bons terapeutas nunca vão fazer com que você não saiba lidar com os conflitos, mas há correntes de pensamentos na sociedade que fazem com que nós não resolvamos os nossos conflitos, mas nós vamos postergando a coisa e vai desenvolvendo um pensamento que a gente vai falar no terceiro tópico, totalmente ensimesmado. A nossa sociedade tem cada vez mais valorizado as coisas e menos as pessoas. Muito se valoriza as coisas, os bichos, isso é bom, tudo bem, mantém suas coisas, ama seus animais, mas não despreza as pessoas. Para você ter uma família abençoada, você tem que aprender a solucionar os seus conflitos. Há linhas de pensamento que nos influenciam e moldam a nossa mentalidade de uma maneira distorcida. Se a sociedade diz que você tem que ser o primeiro, Jesus diz que você tem que ser o último. Se a sociedade diz, tenha servos para lavar os seus pés, Jesus dá o modelo dele lavar os pés dos seus discípulos. Então nós precisamos entender, essa semana, o ex-juiz Sérgio Moro respondeu aos ataques do comediante anticristão Gregório do Vivier, com a seguinte frase, pode passar, ele disse o seguinte, bem, penso que as declarações de baixo nível falam mais sobre o ofensor do que sobre mim. Você já parou para pensar que o nosso descontrole emocional muitas vezes fala mais sobre nós do que sobre as pessoas que nós agredimos? Gente, é fundamental. Se a gente continuar ouvindo os maus pensadores, nós vamos seguir caminhos equivocados. E maus pensadores dentro da teologia e fora da teologia, dentro do mundo cristão e fora do mundo cristão. Todo pensamento que nós ouvimos precisa passar pelo que Cristo ensina. Tudo que nós ouvimos. Outra coisa, ao mesmo tempo que nós não conseguimos, muitas vezes, solucionar os conflitos, a sociedade não nos incentiva ao perdão. O perdão é imperativo. Consertar as coisas é prioridade. Controlar os lábios é consequência da mudança do coração, que deve aprender a amar de maneira incondicional. Se a sociedade caminha em oposição a esses ensinamentos, nós desprezamos o que é dito lá e voltamos às Escrituras. Perdão é fundamental, consertar as coisas é fundamental. Consertar os casamentos, os relacionamentos, as amizades, mas a família precisa de conserto. E Deus pode dar o remédio, e passa por corações que são devotos ao Senhor, que amam ao Senhor, que permitem se tratar. É muito bom, irmãos, quando nós temos pessoas que assumem os seus erros, mas é nocivo quando as pessoas escondem os seus erros e vivem uma vida de mentira, trabalhando nos bastidores, para justamente não conseguir encarar aquilo que é de fato. Nós precisamos solucionar os nossos conflitos. Segundo ponto, a sociedade
é muito forjada por egoísmo exacerbado. O egoísmo está sendo misturado com a ideia da individualidade. Os sufixos são fundamentais. A individualidade se refere ao fato de que nós somos seres únicos, com características pessoais, com sonhos pessoais, e que muitas vezes precisam ser trabalhados para que nós nos mantenhamos sendo aquilo que somos. Mas o individualismo é quando eu só penso em mim e acima de qualquer coisa. E dentro do Evangelho, esse egoísmo exacerbado, ou egoísmo por si só, já é ruim. Mas como se fosse um pleonasmo, né? A ideia de um egoísmo além da conta. A mentalidade do mundo é revestida, irmãos, de caminhos fáceis, em relações a questões familiares. A grande parte dos estudos seculares e da mentalidade atual aponta para o caminho do egoísmo. Né? Você tem que pensar mais em você, qual é o seu sonho, quais são os seus planos, não liga para o que as pessoas falam, seja feliz, né? Deixa para lá, pense em você. E esse pensamento é exatamente aquele que não foi a psicologia que ensinou, não foi os terapeutas que ensinaram, sabe por quê? Porque isso é simplesmente o desejo do coração do homem. O que Davi fez quando ele viu Batseba? Ele consultou o psicólogo? Ele consultou o pastor? Ele consultou o seu coração? E o enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele podia ter qualquer mulher do mundo, mas aquela vontade de exercer o seu poder, a sua masculinidade, fez com que ele pensasse apenas nele mesmo. E egoísmo não tem nada a ver com família. Família não se constrói no egoísmo. Família se constrói no altruísmo, na dedicação de um para com o outro. Davi caiu na armadilha do você merece ser feliz. Imagina o que precedeu a queda de Davi. Nossa, eu sou o rei, e o meu servo tem uma mulher dessa. Ah, não. Eu sou o maior, logo eu devo ter essa mulher. Você merece, Davi. Vai, vai. E não foi ninguém que ensinou, foi a sua própria natureza. Davi caiu nessa armadilha. E veja só, pode passar, Daninha. Não há sociedade que fique em pé se só pensamos em nós. Não há empresa que prospere. Não há família que resista. Abnegação, pensar no outro, dividir e cooperar são caminhos fundamentais. Presta atenção. Na tua casa é preciso que você se baseie naquilo que o Senhor ensina. Sabe por quê? Porque se a família não resistir a essa pressão, a empresa também não resiste, a sociedade não resiste. Nós precisamos abandonar o egoísmo e voltar o nosso coração para as Escrituras. Todo pensamento que ensina a gente a partilhar é bom. O pensamento que ensina a gente a pensar somente em nós é destrutivo. E por fim, o último desafio externo: mentalidade não e anticristã. Por que eu estou dizendo não e anticristã? Porque há uma mentalidade que desconsidera por completo os valores do reino, porque o desconhece, mas há uma mentalidade militante contra o cristianismo, contra a visão de Deus, contra a visão do Evangelho. Isso é notório. A gente precisa entender isso. Nós não podemos esquecer que a mentalidade das pessoas da sociedade muitas vezes não considera a fé cristã. E aí vem aquela questão meio repetitiva, que o mundo não pode entrar na igreja, e a igreja que tem que adentrar o mundo e tal. Basicamente, essa lógica é boa, no sentido de que nós temos a faca, o queijo, o salaminho, a picanha, o arroz, o feijão. Nós temos toda a refeição pronta para nós fazermos e construirmos uma boa família. Temos tudo, irmãos. O Evangelho nos apresenta tudo. E ainda assim a gente quer consumir um conteúdo não cristão e anticristão. Ah, pastor, mas Deus não fala através da ciência? Eu sou um dos defensores disso. Amanhã o pastor Kenneth vai começar uma matéria muito boa na escola teológica, gratuita, sobre aconselhamento bíblico. E nós somos favoráveis a tudo que a ciência apresenta de bom. Mas nós temos que ter conhecimento bíblico suficiente para saber filtrar aquilo que é bom
e aquilo que é destrutivo, aquilo que é não cristão, que pode ser melhorado, e aquilo que é anticristão, que tem que ser desprezado. A Jussara me mandou um texto essa semana da Roseli Saião, famosa, né? Roseli Saião, e um texto muito bom sobre a criação de filhos. Pastor Marcelo vai falar na última semana sobre a educação de pais e filhos. Não é mais sobre educação de filhos, é sobre educação de pais também. E ali nós pegamos o texto juntos, eu li, respondi para ela, e a gente chegou à conclusão: se a gente inserir nesse texto esse valor do reino, e esse valor do reino matou a pau. Um ótimo texto sobre educação de filhos. Era só inserir um contexto do amor, da compaixão ali do Evangelho, que era um baita de um texto. Mas nós temos que discernir isso. É um desafio receber de fora a informação. Então a gente precisa aprender. Pode passar. Nem toda ciência, nem todo pensamento filosófico, nem todas as pesquisas são anticristãs, mas muitas delas não consideram a variável da fé. E por isso, precisamos aprender a avaliar tudo e reter o que é bom. É um desafio para as nossas famílias. Você sabe o que vai acontecer com 90% das pessoas que estão aqui hoje? Vão levantar, vão para suas casas, ligar sua televisão, preparar o seu jantar e continuar a vida como se não tivessem ouvido nada. E daqui a 10 anos vão olhar para trás e vão falar o seguinte: minha família poderia ser melhor, mas não é. E sabe quem é o responsável por isso? Não é o diabo, é você mesmo. O desafio maior é olharmos a nossa responsabilidade diante de Deus, assumirmos o nosso papel como um bom avô dentro de casa, como uma boa avó, como um filho abençoado, como uma mãe, como um pai, marido, esposa, irmão, tio, mãe de criação. Não importa a configuração da sua família, dentro das configurações possíveis. A gente diz que as famílias hoje parecem mosaicos, né? São compostas de o pai que veio de um relacionamento, a mãe que veio de outro, o filho daqui, os meus, os seus e os nossos. Às vezes não tem pai, não tem mãe, tem avô. Não importa. Não importa a característica da sua família. Importa que os valores sejam preservados, que Deus seja glorificado e que a sua casa seja restaurada. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para manter as coisas do mesmo jeito. Nós estamos aqui para melhorar a nossa casa. E por fim, para refletirmos e aplicarmos. A família é um projeto de Deus que não precisa ser machucado mais do que já é. Ela precisa ser tratada com carinho. Mesmo que ela não seja composta pelos padrões da sociedade, pelo ideal estabelecido, a arte do possível nos ensina que a nossa casa pode ser melhor. Sabe por quê? Porque nós temos o artífice, o oleiro, o criador, o idealizador da família. E todos que o buscam são abençoados pela sua presença. Quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, quando ele transforma-nos com o seu amor, nós podemos ter uma família abençoada dentro do possível. Nós precisamos acreditar nisso. Desafios internos são vencermos o descontrole emocional. Se é médico, trate. Se é emocional, busque um terapeuta, um conselheiro, busque um psicólogo, busque alguém que possa te ajudar. Mas não permita continuar a sua casa do jeito que está. Superarmos o descompasso relacional. Os relacionamentos precisam ser restaurados. E Deus pode transformá-los. Ah, pastor, mas não vai ser mais como antes. É isso mesmo. Um vaso que se quebra e que você cola não é mais como antes. Ele vai ser diferente. Não significa que vai ser pior. Ele vai ser simplesmente diferente. E essa é a realidade da vida. Quando você briga com um amigo e depois você reencontra, fica aquela coisa assim meio, sabe, aquela coisa assim meio, parece que não é como antes. Nada melhor do que o amor, dia após dia, para restaurar a relação e transformar e amadurecê-la e transformar em algo melhor. E é possível que isso seja feito. Mas tudo isso passa, irmãos, por crescermos espiritualmente em nosso conhecimento de Deus. Tudo que nós estamos falando passa por um crescimento espiritual. Ele é a maior ferramenta, a maior arma contra o descompasso relacional e o descontrole emocional. Segunda coisa, os desafios externos são
superar os conflitos a partir das Escrituras. A sociedade pode ajudar, desde que não contrarie os valores das Escrituras. Isso é, a gente tem que reter aquilo que vem de fora. Inimigo, a gente cria muros, muitas vezes, contra os invasores. A gente toma uma vacina contra os vírus, contra as doenças, os germes. A gente não tem que construir barreiras contra as pessoas. A gente tem que construir barreiras contra os ataques aos relacionamentos. É isso que nós precisamos fazer a partir das Escrituras. Vencer o egoísmo doentio da sociedade. Não podemos trazer esse vírus para dentro da nossa casa. Precisamos pensar como Jesus pensou. E por fim, ficar atento às investidas da mentalidade não e da mentalidade anticristã. Eu sei que pode parecer bastante amplo aquilo que nós falamos, mas se você conseguir marcar essas questões na sua mente, no seu coração, e buscar ajuda com os pastores que nós temos aqui, com as pessoas, os conselheiros que você conhece, eu garanto que a sua família pode ter um tempo de refrigério e de paz. Vamos ler um texto? Vamos ficar em pé? Porque tudo isso, irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós aprendemos o que é o amor. O amor ousado, o amor grandioso de Deus. E aí, esse texto ele é tirado da nova versão transformadora de 1 Coríntios 13. Então eu queria ler juntos com vocês, para que você comece a pensar como que tem sido o seu amor. Vamos lá? O amor é paciente e bondoso. O amor Coríntios 13, 4 a 7. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, que o nosso coração possa se fortalecer com a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado nas nossas casas, nas nossas vidas, que tudo seja restaurado para a tua honra e para a tua glória, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que tenhamos que lutar contra uma tendência, muitas vezes natural, de fazermos a nossa vontade, que a tua vontade prevaleça em nós, que nós não sejamos como Caim, descontrolados, descompassados, mas que possamos buscar o Senhor acima de todas as coisas, para que a nossa vida seja restaurada, a nossa família seja restaurada e o seu nome seja glorificado. Pai, visita as nossas casas, visita os nossos corações, dá-nos humildade, transforma quem somos, para que em todos os momentos nós reconheçamos que somente em Ti nós temos o verdadeiro amor e a verdadeira paz para enfrentarmos os desafios da vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.